Brothers, estou aqui mais uma vez com o podcast Ponto de Geração do CISAD, falando sobre o livro de orientação da Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Diretrizes e Bases, desenvolvido pela FEB. E hoje nós vamos tratar do tema da parte 1, capítulo 2, item 4, que é sobre o perfil do coordenador de juventude. E aqui conosco nós temos os convidados Estevão e Felipe. Se apresentem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala pessoal? é o Estevão. Pode se apresentar, Felipe. Fique à vontade. Opa, não, eu queria só dar um e aí, pessoal, junto, sabe? Mas Entendi. começa. Não, eu sou coordenador atualmente, né? Estou na coordenação da MEOC, que é a Mocidade Espírita Obreiros do Caminho, do Centro Espírita Obreiros do Caminho, e estou trabalhando junto da coordenação do Mocidade. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí o convite, né, do pessoal. Estou muito feliz e acho que esse projeto tem tudo para dar certo, né? Porque é uma mecânica muito boa, uma ferramenta maravilhosa. Então, eu sou o Felipe, né? Eu coordenei por muitos anos aqui a Meta Mocidade Espírita Tempo de Aprender em Cristalina. Hoje em dia eu tô como CREJovem, né? E é isso. Tamo aí pro que precisar. Vamos conversar sobre espiritismo, que não tem nada mais agregador do que isso. Eu já vou começar fazendo um disclaimer aqui, porque tinham me orientado só a me apresentar, e eu não agradeci, mas eu agradeço o convite também. E comigo temos o Orion. Mas antes deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Marina, já estou aqui com vocês já há alguns podcasts. E é isso, Orion. Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver ouvindo esse episódio. Eu sou o Orion, também acredito que vocês já vão estar um pouco familiarizados comigo de alguns episódios. E como a Marina falou, nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel do evangelizador e do coordenador de juventude espírita, né? E já para começar a discussão, eu vou trazer aqui uma questão tanto para o Estevão quanto para o Felipe. A gente sabe que uma das maiores lições que o Espiritismo traz para a gente é que as nossas ações, elas têm mais peso do que as nossas palavras, né? Porque às vezes a gente fala as coisas só da boca para fora, a gente não realmente coloca aquelas palavras no coração para falar, né? Então a gente sabe que o exemplo, ele é um dos melhores meios para a gente propagar os ensinamentos do Cristo. Seja isso dentro da mocidade ou até mesmo para a vida. Mas nessa perspectiva de coordenação de juventude, vocês acreditam que o papel do evangelizador, do coordenador de juventude, ele vai além daquele momento que a gente tem no centro espírita? Bom, eu acho que total, né, cara? Eu falo porque hoje, nesse mundo que a gente vive aí com rede social, a galera que tá com a gente na mocidade, eles estão acompanhando a gente 24 horas por dia, né? Seja um story que você poste, ou né, ali no teu feed. Então, eu tô citando mais essa parte principalmente pelo momento que a gente vive, né, onde a gente não se vê tanto, né, a gente não se vê mais presencial, mas mesmo quando estamos em momentos presenciais, né, a nossa postura na cidade, a nossa postura, né, com as outras pessoas, mesmo fora do centro espírita, ela sempre é avaliada, né. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é interessante. Eu tava com a minha ex-noiva, né, muito amiga minha hoje em dia, e ela costumava falar assim: "Ah, espírita faz isso", toda vez que eu dava um deslize. E aí eu fico pensando, as pessoas, elas estão constantemente analisando a gente, principalmente quando você toma um papel ali à frente, ou que você toma essa postura, eu não quero usar a palavra de liderança, mas uma postura mais ativa dentro do movimento, entende? E aí as pessoas, elas estão sempre te analisando, né? Eu vou aproveitar para pegar a fala do Felipe, mas eu não acho que nem que você precisa ter uma postura. Se você. Calma que eu vou me explicar. Quando você é colocado em algum lugar, por exemplo, em algum posto de trabalho, né, alguma coisa nesse sentido, quando você aceita, você não precisa nem ter uma postura, mas as pessoas já vão olhar para você como um exemplo, seja do que fazer ou do que não fazer.
Porque a gente sabe, através da evangelização, que criança aprende com exemplo. Por que que a criança sabe, tipo, não só através da evangelização, da ciência também, mas por que que a criança pega, tipo, o celular e ela já sabe deslizar o celular, destravar, sabe entrar no YouTube, sabe entrar no joguinho, porque ela vê o pai ou a mãe repetindo aqueles movimentos durante o dia. Não é à toa que muitas das vezes no processo de crescimento e formação da criança, ela copia o hábito dos pais, né? Tipo assim, quer calçar o mesmo sapato que a mãe, quer colocar o telefone do lado e sair fingindo que está conversando numa ligação. Então, o exemplo sempre está presente, principalmente na evangelização. Eu não só acredito, como trabalho com essa ideia, respondendo a pergunta que o Orion fez, né, de que não só o papel do coordenador da juventude, né, mas que os trabalhadores da evangelização, eles vão além do centro espírita. Acho que talvez no mundo ideal, em que a gente tivesse todas as pessoas bem amparadas, bem esclarecidas, que as pessoas não tivessem problemas, ou seja, não é nesse mundo de provas e expiações, a gente talvez não precisaria estar entrando, entre aspas, né, entrando nesse espaço. Mas é um espaço que super faz falta, igual o Felipe falou, e aí trazendo não só para as redes sociais, mas na carência em relação ao presencial. A gente, há 2 anos atrás, né, em 2019, as mocidades estavam se encontrando, faziam encontros presenciais entre mocidades, faziam eventos, inclusive hashtag saudades, mas a situação atual colocou a gente dentro do virtual. E por mais que às vezes pra gente, né, que às vezes na maioria das vezes é mais velho e tá nessa posição de coordenar jovens, que muitas vezes são jovens mais novos, a gente às vezes não se importa tanto com coisas que para eles são no momento de importância. Por exemplo, e aí esse exemplo é super variável, podem me contestar se vocês quiserem, mas eu não sou muito ligado no meu aniversário. Tipo assim, o meu aniversário é mais um dia e tá tudo bem. Mas para muitas pessoas, o aniversário é tipo o dia mais importante do ano, quiçá a semana. Que naquela semana, se a pessoa pudesse tirar de férias e fazer o que ela quisesse, ela queria comemorar todos os dias daquela semana. E para os jovens, muitas vezes, eles, ainda mais nesse momento que não pode fazer uma festa de aniversário, não pode encontrar os amigos que gosta, fazer o aniversário de casa e não poder comemorar pode ser algo que pese muito, né? E aí, no momento que ele tá para baixo, no momento que ele tá cansado do EAD da escola, ele não tá no momento de entender, digamos assim, pra gente ler uma passagem do evangelho e conversar com ele sobre a passagem do evangelho. Ele talvez quer ser escutado, ele talvez quer que alguém pergunte como foi o dia dele, quer que escuta ele falando da escola. E aí, nesses momentos, eu acho que a gente transcende um pouco esse espaço de, tipo, do centro espírita. Pensando nesses exemplos de vocês, eu lembrei do Haroldo Dutra. Ele tem uma palestra que ele fala assim que ele tá no trânsito, e aí aquela bagunça no trânsito, e um cara vai e fecha ele no trânsito. E aí ele abrindo a janela para poder xingar o cara. E aí o filho dele tava no carro e falou assim: pai, e se ele for uma pessoa que assiste as suas palestras? Isso para mim é sensacional, porque realmente, se for, a gente está vivendo aí, né? E se for um jovem, a gente toma uma decisão errada. E se o jovem que a gente tomou a decisão errada for um dos nossos evangelizandos? Isso me deu uma reflexão muito... Mudou a minha forma de exercer, né? O trabalho com a juventude. Pode falar, Felipe. Eu quero só dar uma completada nessa parte, porque eu moro numa cidade, cara, minúscula, entendeu? Então, tipo assim, o que eu fizer aqui, saca? Tipo, em poucas horas vira notícia dentro do movimento das pessoas, assim, né? Então, tipo, é uma parada tensa, dependendo do contexto onde você esteja vivendo também, sabe? Talvez você se disfarce melhor, né? Aquele homem cheio de defeitos, o ser humano cheio de defeitos, perdão, você se disfarce melhor numa sociedade mais povoada, assim, né? Cara, cidade pequena,
Tipo, tô andando na padaria, eu encontro um cara que é me evangelizando, entendeu? E é Relaxa. complicado isso. Goiânia é assim também. Goiânia é um ovo, né? Igual o povo costuma dizer, né? Pois é. A diferença é que em Goiânia você encontra as pessoas das outras cidades também, sacou? É, Você tá Não tudo encontra também. salve aqui. é complicado, cara. Mas Esse- o que a Marina tava falando, eu acho que é super importante, porque, por exemplo, a gente sabe que a gente está passando por não só esse momento agora, né, mas os últimos anos como um todo, a presença da depressão e dos suicídios é muito presente, né? Aconteceu e acontece ainda muitas vezes. E eu nunca presenciei, nunca tive que lidar com essa situação, mas eu já ouvi mais de uma vez relatos de outros coordenadores, de outras pessoas que estavam no momento de liderança de jovens, que eles viraram pra mim e falaram assim: nossa, que evento fantástico, ou nossa, que coisa muito boa, porque o jovem fulano de tal, ou às vezes nem falava o nome, né? Falou comigo, tava conversando comigo na semana passada, falou que ele tava passando por processo de depressão, que ele tava muito triste, que ele queria tirar a própria vida, e que depois desse evento, depois de conversar com ele, depois de mostrar esse conteúdo espírita para ele ganhou novos ares, ele começou a estar mais animado, a querer mudar as coisas. Óbvio que a gente, de forma alguma, acha que os ensinamentos espíritas vão substituir um acompanhamento médico, né? De um médico qualificado. Mas a importância de um dos objetivos, né, do espiritismo, que é consolar. Então, se você não estuda, se você tá, tipo assim, numa posição mais à frente, né, de outros jovens, e se você não estuda, se prepara e tem um conhecimento racional para lidar com um momento desse, de saber se você tem que escutar, de saber o que você tem que falar, de saber se é o jovem mesmo, ou se ele pode estar passando por algum processo espiritual, né, de influenciação. São nuances que, tipo assim, o centro não ensina e a gente só vai aprender depois que a gente vive. Mas a gente tem que estar preparado para lidar com essas coisas. Porque imagina só, né, a situação que a Marina estava trazendo, você escolher uma coisa errada para falar pro jovem. O jovem chega, ele tá triste, às vezes ele já tá demonstrando alguns sintomas de depressão há algum tempo. Se você não perceber e ele falar para você, às vezes num desabafo, e você tiver no mau dia e for ríspido com ele, ou então se você não der a abertura que ele precisa naquele momento, isso pode ter um grande impacto na vida dele, né? Da mesma forma que positivamente. Que às vezes você tem aquele jovem que dá mais trabalho dentro da turma, e ao invés de você ficar tentando suprimir ele, você começa a colocar ele para trabalhar. Você começa a colocar ele dentro do seu processo de criação de aula para a mocidade, dentro do seu processo de criação de momentos da mocidade, e isso tem um impacto muito positivo. Eu acho que também ter essa percepção e essa, digamos assim, esse raciocínio de decisão, ele é uma coisa que é muito presente e que às vezes a gente não percebe. Não, e até dando uma completada aqui, a gente pode fazer até um bingo, cara, de situações que acontecem com quem tá trabalhando na coordenação ali de uma mocidade. Porque qual foi o coordenador que um jovem depois ali te procurou, seja no WhatsApp, ou seja ali após a mocidade e tal, para falar de um problema pessoal que ele tá passando, né, para falar de uma situação Sim, que aconteceu tipo, cara, tu tem que ter uma base estruturada pra saber o que tu vai falar pra ele, cara. Porque dependendo igual o Estevão falou, dependendo do que tu fala, cara, nem a gente não é profissional ali, entendeu? não. A gente é Nem tem que voluntário ser. e nem tem que ser, exatamente, a gente é voluntário. Mas é, o que eu acho cabal pra fechar um ponto assim de uma qualidade e que te remete a um bom, o que separa, né, o do mediano, de um cara que não busca, para um cara de chegar e estar tá ali na liderança frente à juventude, é você estar tá buscando esse conhecimento diário, pautado na doutrina, sabe? Porque as situações
que, por exemplo, que eu pessoalmente já presenciei como coordenador de juventude, cara, eu já ouvi coisa pesada que eu cheguei a falar assim, gente, o que que eu vou fazer para Sim. ajudar essa pessoa, E entendeu? aí que tá, às vezes, um detalhe que é muito interessante, eu acho que é uma coisa que a gente tem tomado mais consciência nesses últimos tempos, mas a gente ainda tá muito inicial, que é a importância do processo familiar dentro do centro espírita, né? Vou falar mais especificamente do processo que o meu centro viveu, mas aí se vocês quiserem trazer outros exemplos, fiquem à vontade. A gente passou, e eu lembro que eu fiz parte desse processo quando eu, sei lá, tipo 2009, mais ou menos nessa época, que a evangelização era, com o perdão da palavra, mas o depósito das crianças enquanto os adultos assistiam a palestra, né? Então, tipo assim, a gente tinha a evangelização, a gente fazia a evangelização da melhor forma possível, mas a gente ficava limitado a 40 minutos de palestra, porque os pais chegavam às vezes atrasados, ou chegavam na hora de começar a palestra, mas na hora do passe, eles passavam no passe, não queria nem saber se a aula de evangelização tinha terminado, e queria levar as crianças embora. Então a gente teve que, tipo assim, colocar os pais, né, no processo, e mostrar que era importante o período de se trabalhar a evangelização. E aí a gente teve que fazer uma mudança de dia, mas o resumo desse processo, que não, perceba que eu falei isso em 2009, né? Então, tipo assim, desde 2009 a gente veio trabalhando, e tipo, uns 5 anos depois, a gente conseguiu realmente estabelecer a evangelização infantil, da juventude e uma turma de pais, para que os pais pudessem estudar as mesmas coisas que os jovens e as crianças estivessem estudando, para a gente conseguir criar, tipo assim, um estudo sobre o espiritismo que não ficasse só no centro espírita, porque aí o pai tinha assunto para conversar com o filho quando chegava em casa. E isso foi esse processo com a família foi muito importante até para a gente entender que a gente, por exemplo, como coordenador, precisa conhecer a família dos evangelizandos, dos jovens da mocidade. Porque, por exemplo, vai existir, isso eu acho que eu vou assumir isso como verdade, se não for, podem me contestar, mas sempre vai existir uma aula, um tema de estudo, que vai tocar um jovem a ponto dele chorar, dele às vezes dar uma crise de choro, dele dar um desespero ali, sem necessariamente às vezes ser ele mesmo, mas uma coisa que vai ressoar com o contexto familiar dele, que vai impactar ele tanto como se você fosse lá bater nele. E aí, nesse momento, se você não sabe que, por exemplo, que a fulana participa da mocidade, mas ela mora com os avós porque os pais faleceram, e você está falando de pais, só de pais, e não fala mais da família, você começa, pelo conteúdo, a colocar aquele jovem de uma forma lateralizada. E aí, quando ele apresentar um problema, de falar assim, às vezes briguei com a minha avó, então tá muito difícil lá em casa, a escola não tá me dando tempo, não tô conseguindo entender. Você não deixou o espaço para que aquele jovem pudesse falar com você. Viajei, né? Tá Nossa, todo mundo em silêncio. Estevão, Eu tô em silêncio porque eu maravilhoso. tô embasbacado. Maravilhoso você ter tocado nesse assunto, porque é um tema que a gente vem tratando assim incansavelmente, principalmente na parte jovem, assim que eu trabalho, né? Não sei como funciona a parte infantil, mas deve ser da mesma forma no congresso. Porque, inclusive, no último congresso presencial, tivemos problemas com pais desse jeito. Então, quero ressaltar aqui a importância, pais que estejam ouvindo esse podcast, de que você não está lá no congresso só por você. Os jovens também estão lá. E eles estão lá para participar de um evento feito especificamente para eles. Então, igual a palavra que eu usei durante o congresso, o ser jovem não é creche. Para o pai ir lá, deixar o menino ir para a palestra, acabou a palestra, quer levar o menino embora. Então, fica aí minha indignação nesse assunto. Só para fechar, mas eu acho que é muito legal aquela questão do exemplo que a gente estava falando, porque do mesmo jeito que a gente serve de exemplo para os jovens, eles servem de exemplo para a gente e para os próprios pais. Então, tipo,
é muito verdade aquele negócio quando a gente fala que, tipo assim, quando a gente vai trabalhar, a gente, na verdade, está tendo a oportunidade de aprender, né? Porque é isso, tipo assim, quantas vezes eu já não, tipo, propus um tema na mocidade achando que eu ia falar, tipo, água com açúcar, e aí a galera entrou, tipo assim, relacionando os conteúdos da escola deles, de filosofia, de biologia, e teoria, e teorias, e falando assim, não, eu entendi por conta disso, e eu ficar, tipo assim, resga, pirei pra esse jovem. E ao mesmo tempo, para eles servirem de exemplo para os pais, né? A gente tem exemplos do ser jovem, e aí talvez esse seja um exemplo mais antigo, que eu escutava esse exemplo, eu nem cheguei a conhecer essa pessoa, eu escutei essa história, de que era um jovem menor de idade, que ele ia para o congresso porque ele queria estar no congresso, mas a família dele não participava do congresso. Então, tipo assim, a gente descobriu essa situação porque a gente tem aquela questão, né, de não autorizar a saída do menor de idade sem os pais. E na época a gente não tinha autorização, o pai autorizando que o jovem possa sair mesmo ele sendo menor de idade. E aí isso gerou, tipo assim, um choque na gente, da gente perceber que, tipo, tinha jovem querendo aprender mesmo que os pais não tivessem a ver com o espiritismo. Então tem jovem que vai, tipo assim, religiosamente pro congresso, que vai religiosamente no centro espírita, todo dia de evangelização ele tá lá, porque é ele que quer, não é porque ele tá lá, diferente de outras realidades, óbvio, né? Mas é um exemplo muito bom da gente citar, porque ele existe, é um exemplo que é, tipo assim, é muito gostoso de ver a pessoa estando lá porque ela quer estar lá. Dela perguntando no grupo da mocidade, falando assim, e aí, qual que é o tema dessa semana que eu tô ansioso por aí? A gente pode citar nomes? É Claro! permitido? Porque a gente Se não tem. puder, a edição coloca lá um pi. Dá um pi, né? Porque, tipo, a gente tem a Bárbara, né? Bárbara Marra puxou a família dela pro espiritismo. Através desse renovo dela de ser, né? A pessoa entra, começa a conhecer a doutrina, começa a se modificar como pessoa e ela vai modificando o comportamento e as pessoas. Não, peraí, o que tá acontecendo com ela, né? Que pessoa é essa, né? Pô, meu filho tá fazendo isso, minha filha tá fazendo isso. Né? É muito interessante isso. A gente teve outro exemplo aqui na nossa casa, que era o Júlio. Inclusive fez mocidade comigo na época, que ia por causa de um amigo, e aí na ida, né, na continuidade dentro da mocidade, mudou dentro de casa, virou uma pessoa, né, um ser humano melhor, né, porque quando esse contato diário ali com as boas energias, né, a espiritualidade, com Deus, isso é um contato de renovo, né, de novo homem, novo ser humano, e a mãe dele, hoje em dia, é uma das maiores trabalhadoras da casa, e não era espírita. Ela entra depois do filho e começa a trabalhar constantemente dentro do movimento assim, espírita. Isso é muito legal, cara. Isso é um exemplo assim. A gente geralmente fica pensando, sempre que vem cascateado, né? Como se viesse sempre de cima para baixo, vai dos pais para o filho. É o pai que vai no centro e puxa o filho. Né? Pode ser que seja, de fato, o exemplo mais comum. Mas o inverso existe demais, demais. E você vê essa mudança de um jovem que consegue tocar o lar dele, isso é incrível. Estevão foi preciso demais nesse comentário dele. Sim, e isso o Estevão falou de um exemplo antigo, né? Mas isso aconteceu no último congresso presencial várias vezes. Eu fiquei lá na secretaria, né? E aí eu que barrava o jovem menor de idade a sair. E aí eu tive que ligar para os pais várias vezes. Olha, eu posso deixar tal menino sair? Pode para ir embora? Porque o pai não estava no congresso. Então, muito interessante isso, demais da conta. Aproveitando esse gancho, vocês tocaram nessa questão de como é importante a participação da família, tanto que no episódio que a gente gravou sobre o papel da família, né, na juventude, a gente conversou muito sobre isso com a Gláucia, com os outros participantes, sobre o quão importante é a família fazer parte de todo esse processo de construção com o jovem dentro da mocidade. E o Estevão, ele falou uma coisa muito importante, que já puxando o gancho, porque assim, é muito comum nas casas espíritas a mocidade e a evangelização ser o depósito de crianças. Acho que o Estevão colocou isso assim, de uma forma espetacular.
Porque, Tô infelizmente, vendo, só te cortar, tô vendo esse pessoal aí mandar assim, meu Deus, que audácia chamar assim. mas infelizmente é algo muito comum que a gente vê nos centros, juntamente com aquela outra frase que é clássica, assim, sempre quando tem algum trabalhador mais velho no centro, mas tá lá há muitos anos, falar, vocês jovens são o futuro da casa espírita, a juventude vai ser os novos dirigentes, os novos trabalhadores do centro. Mas por que a juventude não pode trabalhar nas ações do centro naquele momento? E aí eu pergunto para vocês como que os coordenadores, como que a mocidade, a evangelização como um todo, podem começar a participar de outras atividades do centro para além da própria mocidade. Olha, eu vou te dizer que eu sou um pouco suspeito nesse quesito, para falar, porque especificamente no centro que eu frequento, que é o Obreiros do Caminho, a gente participou, né, desde o momento que eu me lembro de estar na juventude, a gente pegou presidências que eram muito a favor da juventude. Mas uma coisa que a gente sempre foi trabalhado com a gente, e isso, tipo, eu desde pequeno, é que a gente sempre podia fazer alguma coisa lá. Nem sempre a gente ia fazer o que a gente queria, né? Por exemplo, principalmente em almoço, feijoada. O pessoal gosta de falar das feijoadas aqui do Obreiros. Que era tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, eu quero ajudar na cozinha. Mas, tipo, na cozinha especificamente você precisa saber cozinhar, tem panela quente, tem um bocado de coisa, então talvez não seja o melhor lugar da juventude ajudar naquele primeiro momento. Mas depois que servir a comida, tem muita panela para lavar. E eu não sei como é que é nos outros centros espírita, mas aqui no Obreiros era tipo assim, as senhorinhas. A senhorinha que você olhava assim, eu falaria que ela não dava conta de carregar a panela de feijoada que ela estava cozinhando. E a gente ia lá, ajudava ela a carregar a panela e depois lavava a panela porque a panela é pesada. Então, e é uma coisa que eu sempre foi falado para mim, que é tipo assim, você consegue ajudar de algum jeito. Eu acho que alguns jeitos são limitantes, quando, por exemplo, a gente tem situações em que a casa espírita coloca apenas o jovem para colocar a água do passe ou para distribuir, né, a mensagem na entrada, mas eu acho que tudo isso é um início, você precisa começar de algum lugar. Eu não gostava de ficar entregando a mensagem na entrada porque tinha que dar boa noite para todo mundo, eu sou um pouco complicado com sociabilidade. Mas, Cara, nossa senhora, era tipo assim, o dia que era o meu dia de ficar entregando mensagem, eu ficava assim, meu Deus, é meu dia de entregar mensagem, será que eu falto? Ai, mas, tipo, a gente ia, né? E aí depois eu comecei a coordenar outras partes, a coordenar não, a trabalhar com outras partes que eu gostava. Por exemplo, eu adorava chegar na terça e na quinta-feira, que era o dia da evangelização infantil, e arrumar os kits de todas as salas de evangelização para as tias da evangelização, só chegar, pegar o kit e ir para a sala dela. Eu tinha decorado tudo que tinha em todas as caixas do Digi, lá do centro, porque eu queria, tipo, saber exatamente onde estava para a hora que a tia fulana de tal falasse assim, eu preciso de tinta, eu ia lá e sabia onde estava a tinta. Eu preciso de não sei o que, eu ia lá e pegava o que ela precisava. E quando não tinha, eu sabia falar assim, não tem, vai precisar comprar. E foi uma experiência legal, porque no meu caso específico, eu cresci dentro do centro e todas as tias da evangelização meio que viram eu crescer dentro do centro. Então, para mim, foi bem natural esse processo de ajuda. E também, eu também não eu sou meio suspeito nesse assunto, porque o nosso centro também ele sempre deu oportunidade e dá oportunidade para os jovens trabalhar, inclusive incentiva muito. Mas agora a gente não pode só falar da nossa boa realidade, né? Porque a gente Sim, com sabe que a certeza. realidade de outras casas é diferente. E nisso eu gosto de puxar para um assunto que é interessante, porque a gente parece que esquece um princípio básico da doutrina espírita, que é a reencarnação. Cara, aquele espírito que hoje é um jovem, aquele espírito ele é imortal, cara. Ele vem de reencarnações e reencarnações e reencarnações, né? Tudo bem que naquele momento
encarnado, ele se encontra num processo de maturação, mas ele já é um espírito ali que pode, né, que ele pode ser colocado para começar a trabalhar. Ele não é poxa, tá me vindo uma palavra aqui, mas Deixa, não é a que eu quero usar. Vai, lança. enquanto você tá lembrando aí, eu vou falar uma Ah. coisa que meu pai sempre falou pra mim, falou pra minha irmã, que é que ele acha isso, ele conta essa história, depois quem quiser conversar com ele conta essa história, que é tipo assim, ele fala pra mim e pra minha irmã que a gente é muito mais evoluído, que a gente é muito mais vivido, que a gente é muito mais velho do que ele. Porque a gente veio jovem depois dele, então na matemática dele a gente tá pelo menos uma encarnação na frente dele. Não, e eu acredito pra caramba, assim, em quantas crianças hoje, né, não precisa nem ser jovem, mas de criança, que você olha e fala assim, caraca, quando eu tinha a idade desse menino, filho, eu ficava colocando coisa dentro do meu nariz, entendeu? E o cara tá, tipo, sabe? Pega um celular e rebenta o celular inteiro, assim, consegue destrinchar a parada. Mas eu tenho essa visão de que às vezes a galera um pouco mais conservadora, né, as casas um pouco mais conservadoras, elas elas tentem dar uma inocência, talvez até um pouco de visão de incapaz para a juventude, entendeu? Eu tenho essa visão um pouco, embora seja, né, a razão não esteja no seu juízo completo, né, o desenvolvimento deles vem através de você colocar eles ali para trabalhar numa atividade e tal. Como que você quer falar que esses jovens são o futuro da casa se você não coloca eles para tipo comprar essa ideia da casa? E quantos jovens eu não vi já saindo do movimento espírita, mesmo porque ele era um visitante da casa, ele não tinha espaço, ele não era incentivado a trabalhar ali, ele não criou aquele amor pelo trabalho, né, por estar à frente de alguma coisa e tal, nem criou esse vínculo, né? E a gente tem que dizer, é parte de responsabilidade até nossa mesmo como coordenador de juventude, que a gente tem que ter essa sensibilidade de inclusão, de chamar o jovem para participar e também da casa que não dá oportunidade, quando acontece, né? Vou jogar uma polêmica. A gente tá falando de coordenador da juventude. E o que não seriam os dirigentes da casa, senão os coordenadores da juventude que vai ser dirigente? Exatamente. Porque é muito legal isso que o Orion trouxe, nesse sentido de, vão ser o futuro da casa, né? Tipo assim, vai ser quando? Porque se o jovem tá agora com vontade de aprender e você não vai ensinar, ele não vai ser. Ou se ele for ser no futuro, ele vai ter que correr atrás de tempo e conhecimento que ele poderia ter aprendido agora para tentar exercer o papel reencarnatório dele. Então perceba que aquela responsabilidade que a gente falou no começo, de que a gente é responsável pelos jovens da mocidade, os coordenadores e dirigentes das outras áreas da casa espírita também são corresponsáveis pela responsabilidade que os jovens assumem na casa espírita. Porque a gente sabe, né, uma das frases que a galera gosta de repetir é que a quem mais será dada, mais será cobrado. Então, se você estudou, se você tem consciência sobre a mediunidade, se você tem consciência e experiência suficiente para ser dirigente de um centro espírita, e aí a hora que o jovem está querendo aprender, está querendo trabalhar, você corta essa possibilidade, você está sendo corresponsável no caso dele desistir ou não quiser mais executar o papel dele enquanto espírita nessa encarnação. Não, Então, Estevam, tem um negócio também que se você não. Quantas casas espíritas. Eu preciso de uma cidade pequena, onde já houveram 5 casas espíritas e hoje, tipo, você vê 3, eu acho. Elas morrem, cara. Se você não trabalha a continuidade da casa, ela morre. Ela não tem. Ela vai fechar uma hora. Como? Sem trabalhador, sem pessoa que vai estar ali executando, né, trabalhando todo dia ali em prol da casa, do movimento. E porque você não trabalhou isso, não trabalhou vai ficar esperando que uma pessoa que veio de fora, numa sorte de mudança, venha para cá e mude o jogo, entendeu? Cara, tem que começar com quem você tem ali, entendeu? Mas uma coisa de contexto que é muito legal da gente citar. Por exemplo, no dia que tem palestra e tem atividade do jovem da infância, muitas vezes a gente pode escutar aquela reclamação de que o jovem faz barulho, de que o jovem atrapalha, de que a criança faz barulho, que a criança atrapalha.
Só que se você, no dia que tem essa palestra, que tem esse contexto, nesse dia, a mocidade está fazendo a alegria cristã. Esse é o barulho dela. Ela está estudando, está fazendo os jogos, as gincanas que ela está aprendendo e está se desenvolvendo. A aula de evangelização infantil, basicamente é com música. Tipo assim, não desmerecendo, claro, né? Mas tipo, sempre tem algum elemento de musicalidade para ajudar a fixar o conhecimento daquela aula. Ou um filme, ou uma atividade de desenho, ou uma atividade, às vezes, mais de construir coisas. Então, eles sempre estão produzindo coisas. E a atividade da palestra é uma atividade receptiva, que você tem que ficar olhando, que você tem que ficar escutando. Muitas vezes, esse barulho, que naquele primeiro momento, quando você está focado na palestra, parece ser um barulho, na verdade é algo positivo, mas que naquele momento está te incomodando. E aí, vou filosofar, qualquer coisa a gente corta na edição aí, mas às vezes parece que é tipo assim, o adulto estava querendo fazer isso que os jovens e as crianças estão fazendo. Estava querendo ter aquele momento de risada que eles estão tendo lá no momento que eles estão aprendendo. Porque muitas vezes a palestra, ela pode ter, e aí depende do desenvolvimento do facilitador, né, do palestrante, pode ter muitos momentos de alívio, pode ter sim momentos de interação, mas muitas das vezes a pessoa já vai para a palestra com o intuito só de escutar. Ela não vai nem com o intuito de, tipo assim, o que eu vou aprender na palestra hoje? Não, é tipo, vou escutar a palestra. Eu vou ir lá escutar a palestra no centro hoje. Será que isso não tem muito a ver? Porque aí se você pega e tira a mocidade, tira a evangelização, e essa parte é um relato que eu presenciei, quando saíram da terça e quinta-feira, que a gente foi pro domingo, que o pessoal da palestra, que só ia pra palestra, não via mais o que a juventude e a infância fazia, eles disseram, e eu já escutei esse relato de outros centros que tiveram essa experiência também, depois que os jovens foram saindo do centro, né, deixando de ir no dia da palestra, que o centro ficou mais triste, que o centro ficou mais desanimado, que o pessoal sentia falta de alguma coisa naqueles dias, que eram os dias que a juventude, que a evangelização infantil estava lá. Então fica até essa reflexão, será que, tipo, a ideia não é trazer essa alegria que está de fora para dentro? Porque eu te digo um negócio, nada faz mais sucesso em um centro espírita do que as apresentações da evangelização infantil em Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. Menino, o tanto de criança que aparece e que canta e o tanto de pai que fica chorando dentro do salão lá, tipo assim, meu Deus, meu filho tá ali, que lindo, é incrível. Nossa, lembrei muito do que o Estevão falando, lembrei muito daquela alegria cristã que rola ali na praça de alimentação do Congresso. Tipo assim, Sim. Normalmente a alegria cristã corre lá dentro da área cinza, né, que é a área dos jovens, e lá na parte das crianças. Os adultos, eles vão, fica lá no teatrinho, assiste, pá, come e vai embora. Mas do nada, na hora do almoço ali, na hora do lanche, aí vem um monte de jovem, começa a gritar e correr. E a energia é tão forte que tem pessoas até mais de idade correndo, de repente dançando a música do Calango e pulando pipoca. Então, assim, muito importante isso. Outra coisa que você falou, o Estevão, mais uma vez, os adultos entenderem o quão é importante ter a evangelização e ter a juventude, porque tem muito essa questão, né? Ai, criança faz barulho, ai, não sei o quê. Mas a gente tem que entender, a gente também. Nós somos jovens há mais tempo aqui, né? Que isso faz parte. Isso é, às vezes, muito mais importante do que a palestra que você está ouvindo. Então, entra nessa questão de a gente entender a importância mesmo. Sim. Mas eu vou, não sei se o Felipe concorda, a gente estava defendendo muito o jovem até agora, e eu acho que ele precisa ser defendido, mas eu também acho que ele precisa refletir em algumas verdades. Concordo. Então, tipo, tudo isso que a gente falou até agora acontece, a gente tem consciência disso, e a gente sabe que a gente precisa trabalhar para converter, transformar isso.
Mas o jovem também precisa entender que os adultos, né, têm limitações. Nem todos os adultos adoram pular música da pipoca com a gente. Nem todos os momentos aquela casa vai estar preparada para, digamos assim, uma responsabilidade maior do jovem, porque provavelmente os históricos de cada pessoa, de cada dirigente, podem não ser positivos em relação aos jovens. Então, lembrando que a pessoa nunca é só aquilo que está dentro do centro espírita. Então, do mesmo jeito que a gente falou de entender que o jovem vai além do centro espírita, a gente também precisa entender que a gente está lidando com pessoas, com dirigentes que vão além do centro espírita. Então, com certeza, tem muitas vezes que a gente precisa estar ali, digamos assim, a postos de lutar por algo da juventude, né, de tentar conseguir coisas que a juventude não tem hoje dentro dos centros espíritas, mas que a juventude também precisa se mostrar e trabalhar a responsabilidade dela para tal. Porque é muito legal a ideia de que a gente pode lutar e conseguir, tipo assim, uma coisa legal, sei lá, não sei o que eu posso falar aqui, mas tipo assim, falar para o jovem, para as equipes de trabalho mediúnico dos centros espíritas, para deixar o jovem trabalhar, mas a gente não trabalhar o jovem e o jovem não entender que ele pode fazer isso, né? Que ele, tipo assim, ele tem que se mostrar responsável. Porque aí entra aquela questão que a gente estava falando do coordenador de juventude, que sempre, apesar de existir um coordenador de juventude dentro de cada grupo, sempre a posição de liderança vai existir em relação a outro, no seguinte sentido, e aí liderança não é chefiatura. Liderança é você será o exemplo, aquele que está desbravando um caminho na visão de outra pessoa. Então, por exemplo, para quem tem irmão, muitas vezes o irmão mais velho é essa liderança em relação ao irmão mais novo. Muitas vezes aquele participante da mocidade que é o mais popular, entre aspas, é aquele que está desbravando um caminho da idade que vai refletir nos outros jovens. Então, é muito legal a gente abrir o espaço para o jovem, mas o jovem também precisa entender o lugar de responsabilidade que ele se encontra. Mas você trouxe uma discussão legal, cara. Que é uma palavra assim que eu sou apaixonado, né? Que é a empatia. A gente, é o dirigente que se coloca no lugar do jovem, é o jovem que se coloca no lugar do dirigente, são os dirigentes e os jovens que se colocam no lugar do coordenador ali de juventude no momento. É um trabalho conjunto em se reconhecer, né, cara? Aquele conhecimento das áreas e trabalhar interligado, trabalhar assim, varia muito de contexto para contexto, né? A gente está falando aqui, a gente sempre está citando assim que, tipo, depende muito do exemplo do que a tua casa está passando assim nesse momento, né? Cada caso é um caso, mas a empatia ela cabe em todos os momentos, né? Eu tenho uma paixão por essa palavra, uma paixão por esse estilo de vida empático, onde você se coloca no lugar do próximo, que é assim, muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, mas é um exercício, né, diário. É um exercício dentro da mocidade, então, ainda mais. A gente está aqui hoje para falar sobre essa parte do jovem, né, mas eu queria levantar essa discussão porque você foi falando dessa parada, não é só a gente falou muito defendendo o jovem, mas tem a parada de se colocar no lugar do dirigente, tem também essa questão do, do jovem que às vezes também tá lá pelo oba-oba, e a gente tem que trabalhar isso, entender que não é só aquela, né, tem momentos de estudo, momento onde a gente vai puxar uma sintonia mais serena, e tem muitas vezes que a gente tem essa dificuldade, eu não sei vocês, né, se vocês já tiveram essa dificuldade de quando é para fazer o sério mesmo, às vezes a pessoa não querer comprar essa parte, sabe? Isso é muito difícil. Não é? É complicado demais isso, cara. É muito engraçado isso, porque é tipo assim, quando você vai fazer uma atividade, óbvio, né? A gente gostaria sempre de fazer atividades diferentes na mocidade, de fazer encontros e pensar em jeitos novos de dar uma aula. Só que do mesmo jeito que, tipo, todo mundo é pessoa, a gente é pessoa também. E tem aquele domingo, que no caso a mocidade é domingo, mas tem aquele encontro da mocidade que às vezes
você não estava tão inspirado para fazer, e você vai fazer, tipo assim, mais uma aula de bate-papo, mais tranquilinha. E aí, mas quando é, tipo assim, aquele café da manhã com os amigos, encontro com a mocidade fulana de tal, aí o pessoal brota gente. Se você falar que é viagem, então, vamos fazer uma viagem pro Campo da Paz. O povo brota do chão, gente que você não via há tempos. Mas aí fala assim, gente, precisa lavar o galpão do centro amanhã, porque a gente vai ter almoço no outro dia. O pessoal nem responde a mensagem do WhatsApp. Sim. Isso é muito complicado, né? Porque assim, se cobra muito e às vezes tu não tá fazendo por onde para estar nessa posição, né? E é onde entra, imagino eu, e não sei se vocês vão concordar, é onde entra eu não sei, parece que a gente é um pouco de mediador, né? Ali entre a diretoria, entre a juventude, porque, cara, eu quero falar isso agora não só para os jovens, eu quero falar para todo coordenador de juventude que Uhum. tá ouvindo aqui agora. Cara, eu entendo a corda bamba que vocês andam, tá? Sim. É muito complicado. Você tem que. O equilíbrio que você tem que levar ali, de tipo, tá, às vezes, num dia, igual o Estevão falou, não muito legal, e onde você tem que segurar ali uma galera para manter essa continuidade. E às vezes numa tristeza de ver um jovem que ia e depois, tipo, fica vários dias sem ir, entendeu? E você vê que aquele cara não tá indo mais, e de você buscar, e mesmo assim, às vezes não obtém uma resposta, ou então por algum outro motivo o jovem deixa de ir. A gente vive esses altos e baixos também, porque nós somos pessoas, nós somos espíritos em evolução, né? Então, voltando àquela pergunta inicial, do exemplo do lado, né, do lado de fora, no centro e tal, do fora da mocidade, e manter essa conduta. Eu não falo igual trocar a palavra, que eu usei postura a primeira vez, né? Eu vou trocar para conduta agora. Boa. A conduta do coordenador e do espírita, né, no geral, não do coordenador, não vamos falar disso, nós somos todos espíritas, né? Essa é a questão. Não, mas E, tá, desculpa, pode falar. não, era só que eu falo assim, aquela conduta de pessoa que tenta ser melhor a cada dia que passa, Uhum. e às vezes de você bater, trombar com aquele jovem lá, saca? Que não vai um tempão, e tipo, chegar e dar uma moral pra ele, conversar, tentar entender. Às vezes ele tá passando um problema que tu nem sabe. E ele não teve coragem de chegar em você e falar. Às vezes é um problema, tipo, porque a gente já teve uma jovem ali na nossa casa que, tipo, apanhava da família ali, do pai e tal, não sei o que lá, de uma forma mais truculenta e tudo mais. A gente teve até que entrar com outras situações, mas o medo daquele jovem de, tipo, será que eu falo? Será que eu não falo? E a gente descobriu porque, tipo, tu encontra a pessoa na rua com uma marca, entendeu? Porque tu não via ela há muito tempo. Isso é complicado, entendeu? Sim, eu pensei, eu gostei da sua fala, porque eu também tava pensando em, tipo assim, mandar um recado pra essa galera igual nós. Porque é tipo assim, pra mim, e aí a visão pessoal minha, coordenador de juventude tá na luta, sabe? É tipo, é ser lutador. Só que a galera às vezes confunde pelo que a gente luta. A gente não escolhe o lado da juventude ou o lado dos dirigentes. A gente escolhe o lado que a gente acredita trazer melhores resultados para a juventude, mas entendendo as limitações que os dirigentes colocam para a gente. Muitas vezes a gente consegue algumas coisas, muitas vezes a gente não consegue nada de outras, mas é muito importante essa noção de que a gente tem um manual, a gente tem, que é o Evangelho, a gente tem livros que ajudam a gente, como por exemplo Orientação, né, o da FEB, que a Marina falou no começo, que a gente tem que escolher quais vão ser as decisões que a gente está tomando, e tá tudo bem, você vai arcar com a responsabilidade das suas decisões. Só que se você tiver a sua consciência tranquila naquele momento de que você fez o melhor pelo jovem, de que você fez tudo que você podia, tá tudo bem. Digamos assim, a sua conta de bônus hora diante a espiritualidade está paga. Então continua fazendo. Isso foi uma coisa que me afetou muito nesse processo do final do ano passado, né, de 2020, que foi a ausência dos jovens nas atividades virtuais, porque eles estão saturados de atividades virtuais,
mas que eu fiquei pensando, tipo assim, será que eu tenho que parar de fazer os encontros? Será que eu não paro de fazer os encontros? Será que eu ligo para os pais deles pra gente ver se faz alguma coisa? Porque a gente tem essa proximidade com os pais da mocidade. Será que a gente a gente fez várias estratégias? E aí eu estava muito preocupado porque depois de um tempo, mesmo as estratégias que a gente fazia, não estava fazendo o jovem participar. Estava dando eu e os outros coordenadores. E aí, conversando com uma das tias da evangelização, ela escutou tudo que eu tinha para falar e ela virou para mim e falou assim: não preocupa, porque o que você está fazendo é o seu papel. Você está oportunizando os momentos desses jovens encarnados que você está vendo de exercitarem. Mas talvez por diversos fatores eles não estão nesse momento. Mas você está oferecendo as oportunidades para o dia que alguém quiser, você está lá. Porque o problema vai ser se um dia alguém deles quiser e você se ausentou. Então a disciplina nesse quesito da coordenação é muito forte. Sim. E aí, mais do que isso, o nosso amigo, que chama Eugênio Esperandio, ele me contou uma história uma vez, quando ele estava coordenando uma mocidade daqui de Goiânia, mas eu não lembro de onde que era, que ele passou, acho que era 2 anos da mocidade, que ele ia todas as quintas-feiras coordenar a mocidade, e que das 4 quinta-feiras do mês, uma quinta-feira ia um jovem, as outras 3 ele ficava sozinho. Mas aí ele me falou que, aí eu perguntei, eu falei assim, então você, tipo assim, você vai, não deu ninguém, você volta pra trás, né? Aí, não, eu leio, faço comentário, tudo certinho lá todos os dias. Porque mesmo que quando aquele jovem presencial não vai, aquele jovem encarnado, a gente influencia pelo exemplo todos os jovens que estão desencarnados. Então, tipo, se eu puder, né, se eu tiver essa, digamos assim, esse mínimo de condição, um recado que eu daria era esse: continua firme, porque mesmo que pareça que não tem os jovens encarnados naquele momento, se um dia um jovem encarnado quiser estar lá, você está preparado. Mas mesmo que nenhum jovem encarnado esteja, os desencarnados estão olhando. Nossa, agora eu fiquei imaginando o Eugênio Esperandio lendo e fazendo comentário sozinho. Mas, eu confesso que eu pensei a mesma coisa. Beijo, Eugênio Esperandio. Nos escute no podcast. É isso aí. Só adicionando mais um ponto aqui na nossa discussão, a gente falou muito sobre nós sermos espíritos imperfeitos. A gente falou muito desse feedback do jovem, como o jovem nos vê, como o jovem se transforma. Mas, sabendo que somos espíritos imperfeitos, outro ponto que o Estevão falou é da gente não se cobrar também por não fazer a nossa parte. Nós estamos fazendo, nós estamos dando essa oportunidade para o jovem. Mas aí, ele participar ou não, já não é nossa parte, né? Sabendo disso, eu quero saber agora o que mudou em vocês. Tipo, do momento que vocês eram evangelizandos e depois passaram a ser líderes, né? Dizendo assim. Tudo. Da área da juventude. Ai, gente, eu tenho um histórico tão triste quando eu era jovem, eu era muito bagunceiro. Nossa senhora, dava trabalho demais. Por isso que trabalha, do tanto que trabalha não hoje. É? Nossa, eu dava trabalho demais, cara. Eu dava trabalho... Outra coisinha. Pode falar, Maria. Outra coisinha é que eu tenho um amigo que fala muito assim, que os jovens nos veem como os coordenadores, os trabalhadores, no caso, nos veem como espíritos perfeitos, como se a gente fosse maravilhoso. A meta deles é chegar no nosso nível. Mas é aí que tá. Nós somos muito mais imperfeitos que os jovens. Para esse jovem que fala que quer chegar no nosso nível, recomendo que você nunca desça o seu nível pro nosso, tá bom? Você continua subindo. Se você não quiser esses compromissos diários ali, né, de ficar um trabalho árduo na sua vida, quiser viver a vida bem tranquilo, eu confesso que você siga bem o caminho do bem tranquilo aí, para na próxima vida você não ter que vir condenado. Pois é, e assim, foi uma escolha nossa, né, estar aqui, mas exato. A gente escolhe e desiste todos os dias, assim, é um trabalho complicado, mas a gente deve muito mais que eles, eu acho, assim.
Eu vou Shopping. usar. Eu vou usar já fica aí os coordenadores de uma cidade de plantão, que esse é uma das poucas coisas que eu sei de cor na minha cabeça. Eu deveria saber mais, mas normalmente eu sempre uso os livros e sou horrível com referência. Mas anotem aí que esse é um ótimo ponto para sempre que alguém tiver alguma pergunta, isso vai servir. Depois eu posso até falar em outro momento, de uma regrinha de 3 fatores que eu e o meu amigo Matheus Camilo desenvolvemos para conseguir responder quase todas as perguntas de dúvidas espíritas básicas. Mas uma das coisas que sempre ajuda a gente a responder e a contextualizar muitos fatores do espiritismo com os jovens, e é uma coisa que, tipo assim, uma das primeiras coisas que eu lembro de ter aprendido, porque as outras coisas eu não lembro de eu ter aprendido, né? Mas essa eu lembro claramente de aprender, que é a pergunta 914 do Livro dos Espíritos. Que é a pergunta do Santo Agostinho, né? Que é a resposta para como você ser melhor. E aí, se eu estiver falando errado, vocês podem me corrigir, mas a 914, ela fala sobre você se melhorar todos os dias, deitando a cabeça no travesseiro na hora de dormir e perguntar como você pode ser melhor amanhã do que as ações que você tomou hoje. Se você tiver alguma pendência de hoje, seja um pedido de desculpa, seja uma tratativa, seja um abraço que você queria dar, que você faça isso para que você não se arrependa depois e que você pense se essa atitude foi boa ou não. Se ela foi boa, como ela pode ser melhor. Se ela não foi boa, como ela pode ser boa. E, tipo assim, Isso é clássica, né? Essa é clássica. Tipo, Classicona. 80% das vezes cabe essa pergunta, porque ela é muito presente na nossa realidade como um todo. Eu já escutei as pessoas falarem que eu sou muito certinho. Tipo assim, que eu gosto que eu faço todas as coisas exatamente certinhas, que eu tento não fazer nada errado. Mas é uma das coisas que eu aprendi nesse processo. Eu não faço o que eu faço, não é nem pelo exemplo que eu tô dando pro outro, porque muitas vezes eu nem lembro que o outro tá me olhando. O primeiro fator é que todas as vezes que eu pensei em fazer alguma coisa errada, dava errado antes de eu executar. Então, para mim, sempre fora de cogitação fazer alguma coisa errada. Porque eu faço certo e ainda tem chance de dar errado. Então eu tento trabalhar desse jeito. Mas a segunda coisa que foi outra coisa que me marcou, e essa foi da escola, é aquelas tirinhas da Mafalda de gramática, sabe? Muito boas tirinhas. Eu ri horrores. Sofria no vestibular, hein, gente? Pessoa jovem nem Ih, sabe o que é o menino, vestibular hoje em dia, eu né, não. velho? Você acredita que eu não fiz vestibular? Eu já tive que entrar pelo Enem? Nossa, eu tive que fazer. Sorte E sua. Enem também chovia. Mafalda. Né, mas eu fiz, tipo eu não assim. cheguei muito a fazer Enem. Mas o que tinha na tirinha da Mafalda, né? Pra gente não fugir muito. É uma tirinha que ela tá conversando com um dos amigos dela lá, que eu não lembro qual que é agora, mas que ele fala pra ela que ela não precisa ajudar o outro, fazer as coisas boas pro outro, porque se ela fizer isso, o outro vai acabar se aproveitando dela. E aí ela responde pra ele que tá tudo bem, que ela não se importa com isso, porque quem tá errado é o outro, ela tá certa fazendo e ajudando o outro. Essa foi uma das coisas que me marcou muito, porque eu sempre gostei dessas referências assim. Uma outra referência que eu gosto muito, fica de recomendação para quem gostar de algum filme aí, de animação, que chama A Origem dos Guardiões. Não é o das Corujinhas, é o do Jack Frost, que é com o Papai Noel, com o Coelho da Páscoa. E o personagem Jack Frost, né? O filme inteiro ele procura o que é o cerne dele, pelo que ele tá fazendo, o que move ele. E é uma das coisas que eu gosto muito de pensar, porque eu sempre gostei de ver as pessoas ao meu redor bem, gostei de ver elas felizes, gostei de ver elas sorrindo. Então, muitas das vezes, as atitudes que eu tomava era para zelar pelo bem das pessoas que eu tenho próximo a mim. Então, não fazer o errado, não fazer algo que deixe as pessoas ao meu redor tristes ou decepcionadas. E isso eu fui aprendendo dentro do centro. Tipo assim, as tias falam assim, olha, quando você faz isso aqui, Jesus fica feliz. Quando você faz isso aqui, Jesus não fica bravo, ele fica triste porque ele queria ver você melhor. Então, tipo, Jesus quer que eu dou certo. Por que eu não vou colaborar com Jesus, sabe? Tipo, é Jesus, mano. É tipo, é o cara. Agora eu quero saber, Estevão, você dava trabalho quando você era na juventude? Cara,
Fala. Eu era terrível, cara. E, Eu e a dava. gente sofre na pele depois, parece, que volta. O negócio, Mas efeito o meu rebote. problema é que era tipo assim, eu dava trabalho, mas eu ficava com vergonha de dar o trabalho que eu dava. Eu já- Eu ficava Triste, depois, na hora não ficava muito, não, mas aí depois eu não, sentia. claro que é depois. Na hora você tá tipo, metendo louco lá. Eu já. Sabe o que é o mais engraçado, cara? É Hum, que é ver a pessoa que era coordenadora da juventude na época vendo você hoje, saca? Tipo, depois. é. Aí ela fala, tá vendo? Era isso que eu passava, tá vendo? É assim, assim, assado. Não sei o que lá, não sei o que. Quem pensava. Gente, o que eu acho mais triste de ouvir de mim é quem pensou que você ia ser assim? Eu falei, meu É. Deus, eu era tão Né, terrível assim. tem uma específica que é o que para mim é tipo assim, foi o dia que eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Que minha mãe foi fazer um estudo lá no centro, era um dia de tratamento. E aí, tipo, tem as salas do estudo e tinha o galpão, que era mais afastado. E Sim. aí foi lá eu ficar no galpão, que era onde a gente ficava, tipo, durante a semana, quando tava tendo palestra e tal, a gente ficava lá. E aí tô lá, eu brincando e tal, de boa, com a bolinha que eu tinha levado, daquelas bolinhas de borracha. E minha irmã, não leva a bolinha, não leva a bolinha. E aí, eu brincando com a bolinha, eu taquei a bolinha no vitrô de uma janela lá e quebrou. E aí eu fiquei assim, meu Deus! Depois reformou o galpão, a gente teve que arcar com a janela. Mas na época foi tipo assim, meu Deus, estou virando o caos aqui. E fora aquelas coisas normal, né? Falar, De conversar, fazer é, piadinha. Cara, piadinha, tá? sabe Essa, quando que eu não vi que eu posso, não tava posso contar muitas, exagerando? não. Eu não posso contar muitas, Ah, não, mas até pedra no telhado a gente tacava. nossa, cara. Não, você era pior que eu, não chegava nesse. Tipo, eu sempre falei muito alto, naturalmente. E então atrapalhava muito, porque começava a palestra lá no salão do centro, e aí lá da sala de evangelização eu tava falando, e as pessoas, pô, Felipe, dá pra ouvir sua voz, sempre ouvi isso. Mas enfim, aí eu fazia muitas. Eu sempre fui muito de fazer piada com tudo, contar, entendeu? Eu gosto, sou mais bem-humorado, assim, é meu jeito de ser, natural. E o dia que eu vi, assim, que eu tava exagerando mesmo, e aí a gente vai mudando a postura, com a maturidade, né? Com o tempo você vai ficando mais maduro, aí você para de ser um cara, um caótico, caótico neutro, dentro Olha o RPG aí, gente. Você larga de ser esse caótico neutro pra ser leal e bom dentro da mocidade. É quando você. Quando o que aconteceu? Meu pai chegou, e meu pai, assim, meu pai ele respira espiritismo. Assim, nunca vi igual. É, O é pai dele é incrível, bom, assim. o pai dele é bom. Cara, assim, eu fico pensando, assim, tem um monte de gente que às vezes fala assim, nossa, um dia você vai ser igual seu pai. Eu falei, cara, eu não tô nem perto, mano. Eu não tô nem perto, porque eu não tenho nem o saco que ele tem pra respirar esse espiritismo todo que ele tem. Ele vive, cara, ele vive mesmo a doutrina diariamente. Ele, tipo, os livros que ele tira, sabe a hora, aquele momento que você tem de hora de relaxar pra ele? A hora de relaxar dele é ler livro espírita. Quando eu cato o Hobbit aqui, por exemplo, pra ler um negócio assim, um livro de fantasia que eu gosto muito e tal, ele cata o Harry Potter, por quem gosta de Harry Potter, ele pega, tipo, um livro espírita. E ele se diverte, cara. E eu demorei por muito tempo. O Espiritismo tem leituras maravilhosas, muito boas mesmo. Assim. Depois que a gente para com esse preconceitozinho, a gente começa a ver como as obras são boas, né? A gente para de ver o Espiritismo como algo a selecionado e ver o Espiritismo como algo orgânico na sua vida, você começa a dar mais essas oportunidades. Pois bem, conversei muito na aula de mocidade, o evangelizador ficou muito chateado comigo, porque nesse dia eu exagerei, conversei bastante, fiz muito barulho, muita bagunça. O meu pai não pega a revista O Reformador, escolhe uma matéria e fala quantos minutos você tinha, quanto tempo que você que tem de aula na mocidade lá. Aí uma hora. Então você vai escrever este tema aqui, tinha a ver lá com alguma coisa do que eu fiz no momento, Uhum. 60 vezes, uma para cada minuto. E todo erro que você tiver, ortográfico, você vai pegar essa palavra e vai repetir ela o tanto de vezes que você errou tudo no texto. Então, por exemplo, se eu escrevi, sei lá, excessivamente errado, e aí no final deu
60 erros ortográficos, eu tinha que repetir aquela palavra 60 vezes. Cara, eu fiquei um mês pra terminar a parada, porque eu tinha uma preguiça. Ele falou: você pode ficar o tempo que você quiser pra terminar, mas você vai terminar. Enquanto isso, você não joga videogame, você não vê TV, você não sai na rua, não sei o que lá. Tal. Meu pai, ele é muito rígido, assim, sabe? Mas eu sou tão grato, mano. Mas eu sou tão grato, mas tão grato, que assim, era o jeito dele pra Sim. época em que eu vivia. E foi o jeito de eu começar a ler sobre espiritismo, porque eu peguei a revista do Reformador e comecei a entrar na literatura. Eu tive algo parecido, mas não foi tanto nesse sentido. Eu tive uma fase que eu queria ficar em casa jogando. Era a minha fase de jogar, e aí eu chegava da escola, queria jogar, e não queria dormir porque eu estava jogando. E aí eu queria, obviamente, ao invés de ir pra mocidade, ficar jogando em casa. E aí a gente tinha, na época, eram 3 dias de atividade de evangelização no centro, era terça, quinta e domingo, que tinham atividades diferentes, né? E aí eu lembro que no começo eu ia terça e quinta, aí eu entrei nessa fase de só ficar jogando, aí tinha semana que eu não ia nenhum dia, e minha mãe continuou como trabalhadora do centro. E aí teve um dia que ela chegou em mim, sentou comigo e falou assim: eu não vou te obrigar de forma alguma a você continuar no espiritismo depois que você for mais velho, a continuar indo no centro espírita. Mas nesse momento, enquanto sua mãe, enquanto responsável, eu quero fazer um combinado com você de que você vai pelo menos um desses dias da semana, um dos dias que tem atividade. Você vai escolher o dia que você quer ir e eu te levo e te busco nesse dia sem problema nenhum. Mas você escolhe o dia que você quer ir, você vai ir pelo menos um dia. E aí depois do resto dos outros dias você pode fazer o que você quiser. Aí eu, interessante, né? Eu escolho, vou ter essa mordomia de poder ser levado e buscado. Aí eu falei assim, fechou. Então, na época eu não falei fechou não, né? Eu era mais novo, eu falei assim, não, tudo bem. E aí eu escolhi, acho que foi terça-feira. Só que aí eu comecei a ir na terça-feira, que tinha as atividades de evangelização, e eu via que faltava gente para ajudar as tias da evangelização. E aí, em algum momento, essa chave virou pra mim, sabe? E aí, ao invés de eu não querer ir na mocidade, eu passei a querer ir na terça, na quinta e no domingo. Porque terça e quinta eram os dias que eu ajudava a tia da evangelização e domingo era o dia que eu ia pra mocidade. E aí, na época que a gente tava podendo aglomerar, né? A gente tinha atividade no centro terça, quinta, domingo tinha mocidade e normalmente nos sábados tinha almoço. Então a gente passava pelo menos 4 dias dentro do centro. E aí a situação do começo dessa história, que era tipo minha mãe pedindo pra mim ir no centro, virou. E aí depois ela caricaturamente pediu pra eu não ir tanto no centro, porque eu estava indo, tipo assim, em dias que eram atividades que a gente fazia aqui em casa, né? Dia de limpeza da casa, dia que a gente almoçava junto. Pode falar. Só fazer um comentário aí, o Felipe falou que ele demorou muito a pegar, né, a literatura espírita, porque ela não é tão, como que fala? Atrativa. Atrativa, exatamente. Mas é só você começar a prestar um pouco de atenção nas coisas que você vê o tanto que é engraçado. Eu amo ler os livros do André Luiz, porque o André Luiz ele é muito gente como a gente, ele dá cada burrada lá no plano espiritual, que eu fico assim, feliz por saber que os espíritos também dão burrada lá, igual a gente dá burrada aqui, sabe? E ele leva bronca, e ele faz merda, e ele fica com vergonha de perguntar as coisas, e eu acho isso muito gente como a gente, sabe? Mas é umas coisas que, assim, você só pega quando você começa a prestar um pouco mais de atenção de como que tá sendo os diálogos no livro. Não é tipo uma leitura rápida que você faz, você pega isso tudo. Não, e é engraçado, não é, eu discordo do termo que vocês usaram. Eu não acho que a leitura espiritual não é atrativa. Tipo, ela é atrativa, mas a gente entra no centro, a forma quando a gente, como ela é apresentada para nós, a priori, que a gente vai, a gente usa ela de estudo, né? Então fica parecendo uma parada de escola. Não sei se deu para encaixar muito bem. Parece uma parada de escola. E aí você tem aquele receio de iniciar, mas é muito isso mesmo que o Orion falou. Nossa, André Luiz é muito gente como a gente. E nem só isso.
O espiritismo, assim, tem histórias verídicas, inclusive, de livros dignas de novela, cara. Tu vai ler, tu fica emocionado, tu fica... E só Eu pra ia falar completar, isso agora, que tem, inclusive, assim, nós que gostamos muito de fofocar, assim, no bom sentido da palavra, se existe bom sentido da palavra, eu adoro ler romance espírita, contando assim, o que aconteceu. Gente, é uma novela da Globo. Adoro. Não é? Não é. aí, Gente, aí perdão. o que eu ia falar, só pra completar isso que vocês estão falando, mas talvez eu concordo com o seu ponto de vista, mas aí eu colocaria uma reflexão. Será que o que não deixa esse processo atrativo não é só as mesmas coisas que a gente sugere sempre? Porque, por exemplo, você entra dentro do centro da mocidade, está estudando muito provável, talvez não mais, né? Mas por muito tempo eu via todas as mocidades estudar só leis morais. Então, tipo assim, qualquer mocidade que você ia, você estava estudando leis morais, pegando lá o livro, abrindo, vendo a lei moral. Então, tipo assim, o jovem já associa aquilo ali ao período da mocidade. Ah, não, o livro dos Espíritos, o Pentateuco Espírita é um livro da mocidade, não é um livro que eu posso pegar em casa e ler sozinho. Sim, Aí eu acho que é o primeiro ponto que a gente já, tipo assim, a gente mesmo não colabora com o rolê. eu concordo. Aí, e o segundo ponto é, não sei como é as outras realidades, mas, por exemplo, os meus pais, eles conhecem livros e romances espíritas que eles se interessaram por ler. Então eles não têm tanta propriedade para falar de livros voltados para a juventude, para que eu e minha irmã lesse, sabe? Tipo assim, não, tem essa história aqui, esse livro aqui que foi feito tipo pelo fulano de tal para os jovens. Eles não têm essa vivência. E muitas vezes quando a gente também não tem esse conhecimento e não consegue apresentar esses livros, eu acho que a gente começa a embananar esse rolê de fomentar a leitura de livros espíritas. E aí, mas aí, Estevão, que entra aquela questão, né, que aí eu acho, eu queria também ouvir um comentário de todo mundo, da família tá mais próxima, né, tipo, Total. cara, eu sendo, por exemplo, um pai querendo que meu filho se interesse por literatura, eu, tipo, não seria a questão de eu buscar um livro ali, entendeu, tipo, pesquisar e ajudar e criar esse interesse quanto esse espírito sob minha responsabilidade, né, encarnado sob minha responsabilidade, minha tutela, entendeu? E aí também da gente, né, de coordenador, mas assim, eu falo assim, o papel da família, cara, a mocidade, ela não é pra tu criar teu filho, entendeu? Tipo, a gente é um suporte, né? Eu imagino que eu não sei se é o termo Pode correto, usar. mas é um suporte para educação familiar. A gente tá ali como suporte, tipo assim, beleza, tu tá ali dando os conceitos, a moralidade e tal, e a gente tá aqui pra te ajudar naquele É. dia em Eu específico. vou te fazer eu vou fazer uma sugestão, né, só pra gente ser mais assertivo. Eu não Certo. diria que a gente é um suporte para a família, a gente é um suporte para a evolução do jovem. O Sim, jovem, em sim. relação à família dele, que vai desenvolver esse trabalho. O que a gente pode fazer em conjunto com os pais, né, auxiliar cada vez mais no suporte desse jovem. Show. É isso mesmo. Eu quero, então, assim, acaba que esse interesse ele tem que ser mútuo. Ele tem que partir tanto da família, quanto do jovem e quanto do coordenador, né? São três partes ali que tem que conversar a mesma língua, Sim. entendeu? A gente não Imagina pode também tirar a responsabilidade do jovem, nunca, sim, né? Ele é como um imagina ser responsável e pensante, né? imagina os efeitos de você coordenador ou de você jovem toda semana, ou não necessariamente toda semana, né, mas só um exemplo de frequência, de você sempre mandando, tipo, um livro novo que você leu e que você achou legal para outros jovens, ou então, tipo assim, nossa, gostei de ler tal obra, fazendo essa recomendação, porque aí outros jovens vão se identificando. Porque Uhum. é muito mais difícil um jovem pegar um livro que foi recomendado por um adulto, numa palestra, alguma coisa assim, que ele não se identificou, do que quando, por exemplo, o coordenador fala assim, ó, galera, acabei de ler esse livro, então, tipo assim, olha, pessoal, tô lendo esse livro aqui, no capítulo tal tem uma informação muito legal que eu queria compartilhar. E criar esse hábito mesmo, né, dentro do próprio grupo. Sim, com certeza. Muito interessante essa questão do suporte, e eu vejo muito também como uma ponte.
nós somos uma ponte, né? Tanto uma ponte com o jovem e a família, a ponte do jovem, aquele jovem que está precisando de um apoio, que está precisando, às vezes, de um tratamento mais específico, igual a gente comentou mais cedo, e a gente não é um profissional capacitado para escutar o jovem, mas a gente pode levar ele ao profissional capacitado, a gente pode levar ele a ler livros, e vai depender muito de como nós seremos, do nosso perfil como coordenadores, como pessoas à frente ali do jovem. E agora, indo para o nosso momento de diversão, assim, como se eu não tivesse rido muito já dei trela de rir aqui de vocês. Eu vou começar... Que isso, a gente nem foi engraçado. Ixi, agora que eu quero que vocês sejam engraçados mesmo. Nós vamos começar nosso bate-volta e é assim, a gente faz a pergunta, vocês respondem e vamos rir. Olha a besteira vindo. Vixe, Maria. Ainda bem que corta, então, né? A primeira pergunta é: você já fingiu que estava em oração, mas na verdade estava tirando um cochilo? Sim, demais da conta. Nossa, eu vou. eu vou falar. A minha resposta é não. Eu já fingi estar fazendo oração, mas eu não estava dormindo. Eu tava demais. Eu queria só, Felipe, que você contasse, não sei nem se pode, gente, mas conta a história do congresso. Claro, por que não? Eu também vou contar. Não, nos 30 anos, conta aí. Gente. Ai, então, teve um congresso. Acho que foi 2018. Foi 2018? Acho que Quase, também foi, quase certeza, então. Que foi aquele onde os jovens foram lá pro Rio Vermelho, no palco do Rio Vermelho, e tava tendo ali um momento, uma mesa de debate entre Haroldo, Divaldo e, se eu não me engano, quem tava mediando é o dirigente da Federação do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome dele, gente. Nossa. Gabriel Salum? Eu acho que era. E aí o que acontece? Os jovens estavam. Nossa, gente. Os jovens estavam ali. Tava tipo assim, tava os três da mesa na frente, né? E todos os jovens atrás, porque ia ter um momento com a juventude. Como se fosse uma arquibancada. Todo mundo sentado. Eis que eu estava exatamente atrás do Haroldo. Ou seja, a câmera me filmava o tempo inteiro. Não é do Haroldo, é do Divaldo. Do Divaldo. Nossa, pior ainda, né? Porque era toda hora, assim. Era tipo assim, um momento com o Divaldo e o Felipe tava atrás do Divaldo. Exato, literalmente. Ocorre que nesse dia eu estava um pouco sonolento. Uhum. Ai, meu Deus, eu quero ver esse vídeo. Sim, se você procurar, você vai me ver lá. Aí é o seguinte. E ele falando, né? Muito bem, preciso, né? Preciso porque eu assisti tudo. Quero dizer que eu assisti tudo do plano espiritual, literalmente. Porque vocês vão me ver no vídeo pescando, batendo queixos, deitando, dormindo, assim, voltando e tal. Cara, eu tava numa luta comigo mesmo ali pra ficar acordado e era de manhã. Último dia do congresso, então você tava muito cansado. Era terça-feira, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Mas é cedo, eu tava cansado já, todo dia. Eu tô falando 10 horas da manhã, é porque, tipo, 10 horas da manhã no terceiro dia do congresso presencial, pra quem tá dormindo em alojamento, é super pesado. É pesado. E aquele climinha gostoso do Rio Vermelho, que só o Rio Vermelho proporciona. Luz baixa, ar-condicionado. Aquele negócio meio lounge, assim, meio bistrô, sabe? E aí eu apago o tempo inteiro. O que aconteceu? O pessoal, grandes amigos que eu tenho aqui da regional, eles fizeram figurinhas com a minha cara dormindo o tempo. Assim, tipo, isso já tinha morrido, cara. 2018, eu virei piada lá na hora, meu pai me zoou pra caramba, porque me via no telão o tempo inteiro, me zoou, minha mãe, todo mundo, pessoal de Cristalina, pessoal lá de Silvânia, de Vianópolis, todo mundo, assim, que viu. Só que esse pessoal ressuscitou esse negócio, começou a fazer figurinha, gif, das pescadas que eu dava, gente. Então, tipo assim, se eu dormir sendo filmado atrás do Divaldo, eu não ia dormir numa prece? Me respeita. Nossa, a gente pode conseguir na descrição do episódio? Pode colocar. Tá no YouTube o vídeo. Tá no YouTube. Gente, Esse trem foi ressuscitado. É tipo assim,
todo podcast, não sei se vocês são acostumados a ouvir podcast, sempre tem uma indicação do livro, de uma música. Hoje nós vamos deixar indicado para vocês o vídeo do Felipe da Gente, esse vídeo é polêmico, mas é muito bom. Inclusive, confesso que muitas vezes acontece quando tá no culto do lar, no evangelho ali, o evangelho no lar, e aqui como acontece domingo à noite, e aqui em Cristalina é um climinha gostosinho, friozinho, de chuva assim. O frio de Cristalina é o... Desculpa a palavra, não vou falar não. É muito forte, vamos usar essa palavra. Enfim, dá uma vontadezinha às vezes. Mas sim, o nosso bate-volta acabou de ser estendido. Mil perdões, viu, meus hosts? Só a última, só para fechar aqui, então. Como a gente tá. Não, pode mandar mais, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu tô aqui, ó. A hora Uai, que então eu vou mandar uma, a Marina manda mais uma. Tá. Beleza. Vocês já esqueceram o microfone ligado na reunião online de uma cidade e passou por algum perrengue? Nossa, essa vergonha eu não dei pra minha família, graças a então, Deus. Então é minha vez de brilhar. E eu vou te falar que não foi só, tipo assim, com a minha mocidade, que os meninos me conhecem, e aí toda naquela questão de exemplo, né, que a gente tava falando, tipo, eles sabem que às vezes a gente acaba falando uma besteira ou outra, muitas vezes é a gente que tem que falar pra eles parar de falar besteira, mas eu tava numa regional. Não era eu que estava conduzindo a regional, para quem não sabe, a regional é tipo assim, um encontro de vários centros espíritas das regiões que são divididas pela federação, né? Sim. Eu acho que essa regional era da Comoeste, quase certeza que era Comoeste, que é só tipo assim, uma das maiores regiões que a gente tem do estado, de tamanho. E aí eu esqueci o microfone aberto e tava numa atividade lá de dar nó com uma mão só. E aí eu não tava conseguindo, e eu meti um palavrão no meio do negócio. Tipo assim, nossa, tá muito difícil pra caramba. E aí a galera ficou escutando, e aí eu fiquei tipo assim, meu Deus. E aí eu só vi o meu colega que tava junto comigo, conduzindo a atividade, rindo e rindo. E eu tipo assim, meu Deus, o que eu fiz? E nessa hora o cérebro da gente dá uma sequelada que a gente não consegue mutar, cancelar nada, né? É engraçado. Eu consegui fazer nada. Eu fiquei ali segurando a cordinha no ar, tipo assim, o que eu faço agora? Finge que caiu? O que eu acho, então vou dar um gancho nessa do Orion, e agora eu quero, agora sim, vamos gente, vamos todo mundo responder, porque eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. Quando toca aquele celular no momento mais inapropriado, quando você está no centro, numa mocidade, cara, e você literalmente esquece como desliga uma ligação. Esse apagão. E aquele negócio que você não sabe, quase que o celular pulando de uma mão para outra, sabe? É bizarro isso, cara. Nossa, dá muito. É pânico. Eu sinto pânico quando chega nesse momento. Vou deixar os hosters responder primeiro. Nossa, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, porque antes de sair de casa, tipo assim, ou eu não levo o celular quando é, por exemplo, um dia só de palestra, que não tem atividade na mocidade, eu nem levo o celular. Mas quando é dia de mocidade, eu já saio daqui de casa com o celular no silencioso para justamente não ter esse perigo. Eu queria ter essa disciplina. Nossa, isso aí eu já perdi você, a Marina? conta de quantas vezes aconteceu comigo. Mas eu vou contar outra história que aconteceu, que eu não consegui desligar, foi a risada. Estávamos... Esse é muito bom. Esse é sempre. Todo mundo conhece o Campo da Paz, né? Aí a gente ia fazer, no centro aqui em Anápolis, a gente ia fazer um retiro lá no Campo da Paz, ia ficar uns 3 dias lá e tal. E aí antes teve uma palestra preparatória. E aí teve uma palestra com a Eulália Bueno. E a gente, assim, éramos uns 5 jovens representando o Centro Espírita, e a gente estava lá, todo mundo bonitinho, assistindo a palestra da Eulália Bueno e ela fazendo a visualização. Ai, visualizem que vocês estão num campo cheio de flores, e não sei o quê. Aí apagou a luz. E por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que não consigo me conectar nesses eventos. Mas por incrível que pareça, nesse momento eu estava me conectando. Do nada, um amigo meu bateu a cabeça no banco da frente e disse, tá! E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu olho para trás, um menino tinha dormido de bater a cabeça. Gente, eu acho que a Eulália Bueno não olhou na minha cara no congresso,
porque eu ri tanto que eu tive que sair da palestra dela. Especificamente esse caso, eu nunca tive, que o Felipe trouxe, porque eu vivo com o meu celular no silencioso. Não é tipo assim, Gente, eu, não, por favor. eu não suporto escutar o barulho do celular, então ele vive no silencioso. Mas o de não desligar o riso, demais. E ainda mais, Direto também, cara. eu tenho uma grande habilidade, que quem me conhece pode dizer aí o quanto ela é presente na minha vida, que é gargalhar em momentos inapropriados. Nossa, super. Eu também sou mestre nisso. Nossa, é muito errado. E é tipo assim, é aquelas horas que, tipo, tá alguém brigando ou tá alguém, tipo assim, super sério no rolê, sabe? E aí acontece alguma coisa, que é tipo assim, as coisas mais bestas do mundo, e aí eu começo a não dar conta de segurar, de rir, e eu começo a rir, e aí dá aquelas. O pior de tudo é quando acontece esse caso, tipo assim, é um momento que você não pode rir, a risada vem mais forte, e aí pra segurar a risada, você tenta puxar o ar. Aí que sai o ronquinho. Aí Sim. desanda tudo. Gente, teve sobre a risada, aqui em Cristalina, a gente fazia, né, agora estamos parados por conta da pandemia, que era o evangelho no lar, na casa de alguém lá do grupo, né, do grupo espírita. E reúne todo mundo, aí vai a galera pra lá e tal. E aí, eis que meu pai tocando violão lá, cantando a música e tal, e aí entra um moço muito gente fina, não vou citar nome não, mas entra um moço muito gente fina e faz uma segunda voz no momento errado. Meu amigo, cara, gente, foi o dia mais difícil da minha vida, porque é um culto que acabou a música, a gente segurando o riso, aí começou a prece. E aí o que Nossa. acontece? O meu irmão que é cadeirante, eu acho que o pessoal conhece ele, o Paulo Gabriel, ele foi até de marca uma vez pro congresso. Uhum. E aí ele é bobo, frouxo pra rir pra caramba. Eu tô lá de olho fechado, eu só ouço o barulho da cadeira de roda dele batendo num portão da casa, porque ele tava saindo pra rir, cara. E, tipo, na hora eu tive que morder meu braço. E só saía, tá ligado? Mas dava pra ver que eu tava rindo, assim. Mas, assim, tipo, todo mundo começou a querer rir. E você só ouvia só assim, ó. Sabe aquela lufadinha de ar, tá ligado? Cara, nossa, foi um dia, assim, um dia pra esquecer, velho. Um dia pra esquecer, velho. Porque o barulho da cadeira de roda dele gatilhou todo mundo, entendeu? Não teve como. Muito bom. Gente do céu, eu tô amando isso. Se precisar, é uma coisa que a gente estava conversando, né? No começo, se a gente fosse ficar se apresentando, ia dar muito tempo. Mas se quiser contar a história a gente tem muita também. E que tem, História né? é essa, Muitos anos mocidade? de movimento. Que história. Dá. Vale um quadro, hein? Eu não sei, mas vale um quadro, fica de sugestão aí. Bom, Nossa, então, felizmente a gente tem que. Na Moldota, a conversa tá ótima, tá excelente, tô gargalhando muito, mas a gente tem que finalizar. Sim. Porque senão o episódio já tá ficando muito grande, né? E aí. Se o pessoal gostar aí, ó, comenta aí que nós volta pra contar mais história. Eu ia Exato. falar isso, qualquer coisa a gente tem uma parte 2, uma parte 3. Se vocês estiverem na vibe pra continuar depois, em outro episódio, nossa, a gente continua super aqui. Uma coisa que eu posso deixar, primeiro agradecer, né, vocês de ter convidado, de ter participado, foi muito bom, gostei bastante. Mas isso é uma coisa que eu acho que nenhum coordenador ou ex-coordenador de juventude vai discordar. Uma coisa que você com certeza vai ter depois de ser coordenador de juventude, seja por um ano, seja pelo tempo que for, é história para contar. Não é? Muita. Sejam elas emocionantes, sejam elas engraçadas, né? A gente cria uma bagagem, a gente cria um vínculo com esses jovens, assim, cara, que eu costumo dizer minhas meninas porque minha mocidade ela é feita de meninas, né? Literalmente. Assim, então, nossa, eu sou muito grato pela oportunidade. É uma oportunidade. A gente a Total. priori acha que a gente cai de paraquedas e acha que aquilo é uma obrigação. Cara, é uma oportunidade, velho. A gente sabe que a gente tá num mundo de provas e expiações e aquilo ali é ter o meio de, sei lá, de estar restabelecendo
o teu espírito novamente, né, por coisas que você fez. Então, assim, você vai rir muito na mocidade, você vai se entristecer também, mas Tudo faz parte. tudo faz parte, exatamente. A luta diária ali faz parte, né? A espiritualidade, a gente sabe que trabalha sempre em nosso prol, né? Ali a boa espiritualidade está sempre junto com a gente, mas também tem um movimento que sempre vai querer jogar a gente para baixo. E como a gente é afetado. Então cabe a gente estar ali sempre nos mantendo firme, aí volta aquela discussão no começo sobre a nossa conduta de ser melhor diariamente dentro e fora do centro. E eu gosto de falar muito isso porque o ataque é pesado, mas a recompensa, parceiro, você leva pessoas para tua vida, pessoas que te carregam no colo, os teus jovens, quando eles viram teus aliados, Total. eles viram tua família, literalmente, assim. É incrível como, se eu tiver triste agora e eu mandar uma mensagem para um deles aqui agora, eles vão tipo, pô, vamos, entra aí, vamos fazer alguma coisa junto, entendeu? E isso é impagável, sabe? Isso é impagável. Os laços que a gente cria na mocidade não tem como a gente definir, é só depois Não dá. que você passa por essa posição que você consegue entender o quanto eles são fortes e o quanto eles representam. Porque isso que o Felipe falou é muito verdade. Eu tenho plena consciência de que se eu Estevão, não eu coordenador, né? Eu, Estevão, precisar de qualquer um dos jovens que participam da mocidade, eles vão se disponibilizar, seja para jogar, seja para conversar, seja o que for. Inclusive, se a gente tiver a galera da juventude aí quiser jogar comigo, com o Estevão, não, Estevão? Demais. A gente Chama a gente na arroba lá, já joga Valorant. A gente não joga nada bem, mas a gente joga de tudo, pode chamar. A gente joga de tudo, chama a gente. É isso, gente. No mais, o Estevão agradeceu e eu, mais uma vez, reforço. Muito obrigado, viu? Esse convite. Eu nunca pensei que fosse me divertir tanto assim no podcast, tá ligado? Vocês estão fazendo um trabalho aí. Vocês estão quebrando o mato aqui agora, literalmente nessa área. E a tendência, cara, voar. o céu é o limite, né? Voar. Nem limite, o céu não é limite para vocês. É isso aí. Bom, então é isso. Eu agradeço demais a participação, tanto de você, Felipe, quanto do Estevão. O papo nosso tá excelente. E com certeza a gente vai chamar vocês para uma parte 2, até mesmo uma parte 3. E você, ouvinte, se você ainda não segue Mocidade nas redes sociais, a gente é @Mocidade no Instagram e no Facebook nós somos Mocidade Feego. Nós temos também o nosso canal no YouTube, que também é Mocidade Feego. Então, se você não segue a gente ainda nas redes sociais, fica aí a dica. Então é isso, eu agradeço a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima.